A tensão nas relações internacionais atingiu um novo nível nos últimos meses. Desde o início da operação militar especial, um número considerável de sanções foi imposto à Rússia, dentre as quais uma severa bloqueio aéreo. 36 países decidiram fechar seu espaço aéreo para aeronaves russas. Como resposta, Moscou implementou contramedidas, restringindo os voos dessas nações sobre seu território. Agora, após 9 meses dessa situação, a conversa no Ocidente mudou. Surge a urgência sobre a necessidade de restabelecer a aviação comercial com a Rússia e até mesmo discutir possibilidades de trânsito aéreo através de seu espaço. E não estamos falando de qualquer figura política, mas de líderes influentes. William Walsh, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo, afirmou: precisamos considerar a reabertura do espaço aéreo russo. Essa declaração, no entanto, provoca estranhamento. O espaço aéreo russo ainda não pertence ao Ocidente para que possa haver essa discussão. Ironia das ironias, foram estas mesmas nações que impuseram sanções, em consequência, renunciaram ao uso do espaço aéreo russo. O que está em jogo é claro: o espaço aéreo pertence à Rússia, e é Moscovo quem determina quem pode voar ou não. As palavras de Walsh são como um sinal de alerta, revelando a gravidade da crise que afeta a aviação ocidental. O setor vive uma crise sem precedentes, e não apenas as companhias aéreas, mas também os fabricantes estão enfrentando sérias dificuldades. A interconectividade da aviação é impressionante, um problema em um elo da cadeia afeta rapidamente todos os outros. Muitos dos países que impuseram sanções ao Kremlin são europeus. Eles acreditavam que essas medidas feririam a Rússia, mas o efeito se voltou contra eles. O veto aéreo, na verdade, prejudicou mais as companhias aéreas europeias, cujos voos de ligação para a Ásia agora são significativamente mais longos. Por exemplo, o trajeto entre Paris e Tóquio, que costumava durar 9 horas, agora leva cerca de 14 horas. A situação explodiu no coração da aviação europeia, causando um impacto negativo em rotas comercialmente vitais. A pergunta que fica é: até quando essa batalha de sanções e bloqueios poderá continuar antes de alguém sucumbir? A crise se aprofunda, e os sinais de que algo precisa mudar são palpáveis. O que acontece agora? As companhias aéreas poderão sobreviver a esse novo panorama? Prepare-se, pois a próxima reviravolta pode chegar mais rápido do que se imagina. A situação do transporte aéreo entre Europa e Ásia passou por uma reviravolta dramática. O reconhecimento de que as restrições no espaço aéreo russo causaram um impacto significativo nas companhias europeias é inegável. A companhia aérea finlandesa Finnair, um elo vital entre a Europa e a Ásia, enfrentou os maiores desafios. As sanções financeiras cortaram sua principal rota comercial, levando a uma queda acentuada no fluxo de passageiros através de Helsinki. Não é viável para muitos viajantes suportar horas extras de voo, especialmente com alternativas mais convenientes oferecidas por companhias do Oriente Médio, como Emirates e Qatar Airways, além de transportadoras de países asiáticos que ainda podem operar em rotas curtas. Esse aumento na duração das viagens fez com que os custos operacionais disparassem. As companhias aéreas são reticentes em divulgar essa realidade, citando segredos comerciais. Contudo, o cancelamento de voos revela a dura verdade: as rotas alternativas muitas vezes se mostram financeiramente inviáveis. O espaço antes dominado pelos europeus agora está sendo conquistado por empresas aéreas da China, Índia e do Golfo Pérsico, que estão cada vez mais ganhando influência no lucrativo mercado de transporte de passageiros. Esta reviravolta não afeta apenas as linhas aéreas, mas também gigantes da indústria como Airbus e Boeing. As empresas de aviação enfrentam dificuldades para honrar contratos de leasing de aeronaves, e não há demanda para novas encomendas. Se o fechamento do espaço aéreo russo continuar por mais um ano, a indústria de aviação ocidental pode se encontrar em uma queda acentuada. A dependência da Rússia para fornecimentos essenciais, como alumínio e titânio, e o aumento dos preços do combustível de aviação, poderiam acelerar essa crise. Nesse contexto, a declaração de William Walsh, diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo, sobre a necessidade de reabrir o espaço aéreo russo, soa mais como um apelo desesperado do que um gesto cordial.
A verdade é que a perda da conexão com a Rússia significa perder não apenas dinheiro, mas também empregos. Isso levanta uma pergunta difícil: quem é realmente o culpado nessa crise? A resposta pode ser menos sobre a Rússia e mais sobre as escolhas feitas pela Europa. As consequências desse cenário se desdobram como um jogo de dominó, e enquanto estoques de passageiros encolhem, a concorrência do Oriente se fortalece, trazendo à tona a fragilidade do que antes era o domínio europeu. As mudanças no cenário aéreo são apenas o começo de um desdobramento que pode moldar o futuro da aviação comercial. O inesperado apelo de figuras influentes ocidentais pela reabertura do espaço aéreo russo não é um gesto de boa vontade ou preocupação com os passageiros. Trata-se, na verdade, de uma tentativa desesperada de preservar seus próprios interesses. Sem a cooperação da Rússia, o Ocidente pode enfrentar severas perdas financeiras e a consequente destruição de empregos. E isso nos leva a uma pergunta crucial: quem é realmente responsável por essa situação? Certamente não é a Rússia. A Europa tomou suas decisões. Os países ocidentais, ao imporem sanções severas contra a aviação russa, fecharam totalmente seu espaço aéreo, acreditando que isso seria uma punição eficaz. Os burocratas da União Europeia anunciaram que isso afetaria profundamente os russos, mas pareceram ignorar que suas próprias ações poderiam se voltar contra eles. O que inicialmente parecia uma tática simples revelou-se um golpe duro, conforme a realidade começava a se desdobrar. Com o passar do tempo, as primeiras reclamações começaram a surgir, e a Finlândia, que antes desfrutava de rotas eficientes sobre o céu russo, foi uma das primeiras a sentir os efeitos. A companhia aérea Finnair, uma vez favorita entre europeus e russos, aproveitava a rota curta através da Rússia, obtendo enorme vantagem competitiva. Agora, essa conexão, outrora vital, foi cortada, desconectando as relações econômicas forjadas ao longo de décadas. Um reflexo do que ocorre em outros setores, como o energético, onde o gás russo barato foi substituído por alternativas muito mais caras. Essa transformação nos trajetos aéreos levou a um aumento dos custos e ao surgimento de novas rotas prolongadas que atraíram a atenção das companhias aéreas asiáticas, enquanto os gigantes do Oriente Médio começaram a rivalizar, aproveitando-se da situação e utilizando o espaço aéreo russo a seu favor. O sentimento de insatisfação no Ocidente cresceu, e até os mais serenos executivos sentiram a pressão. A pergunta que paira no ar é: até onde isso pode ir? Visto que a Europa parece continuar tomando decisões que afetam suas próprias indústrias de maneira catastrófica, será que o sentido da realidade vai finalmente se impor? A situação no setor aéreo está se tornando cada vez mais intrigante. Enquanto os gigantes asiáticos do transporte aéreo celebram suas vitórias, é difícil ignorar a crescente pressão sobre as companhias ocidentais. Após o fechamento do espaço aéreo europeu para os voos russos, William Walsh, um nome respeitado na aviação, mostrou sinais de nervosismo. Ele até apoiou essa iniciativa no passado, mas agora clama pela reabertura do espaço aéreo russo. Walsh agora declara com urgência que é essencial revisar essa posição. Para ele, a Europa depende da reabertura desse espaço para acessar rotas tradicionais da Sibéria e facilitar o trânsito para a Ásia. Mas, afinal, por qual razão a Rússia deveria abrir suas portas novamente? Antes dessas sanções, Moscou arrecadava cerca de 2 bilhões de dólares anualmente através de direitos de sobrevoo. Agora, com o cenário alterado, a Rússia não tem pressa em ceder. O que se desenha é um novo cenário de dificuldades para as companhias ocidentais, enquanto novas operadoras na Ásia começam a emergir. Sobretudo, a ideia britânica de taxar os voos que cruzam o espaço aéreo russo é um reflexo dessa queda vertiginosa. A proposta é tão absurda que poucos se atreveram a levar adiante. Porém, isso não altera o fato de que as tensões aumentam. A Finnair, uma companhia que outrora prosperava, agora se aproxima do colapso, um sinal de que uma onda de falências pode estar a caminho. Novas regras estão para ser implementadas em relação aos voos internacionais das companhias chinesas, o que pode ser o golpe final para a competitividade europeia. Os gigantes asiáticos e do Oriente Médio estão em ascensão, consolidando-se como líderes indiscutíveis. A primavera deste ano começou com um ar de otimismo, mas rapidamente se revelou um campo de batalha.
Na superfície, tratava-se de uma grande negociação sobre recursos estratégicos, mas sob o véu de um acordo aparentemente promissor, o que se desenha são interesses muito mais profundos. Enquanto os líderes celebram suas alianças e conquistas, a realidade é que novos capítulos de luta e sobrevivência estão apenas começando. As cartas estão na mesa e, com a resistência da Rússia em abrir seu espaço, um novo tabuleiro de xadrez se estabelece no cenário global. O que vem a seguir, ninguém pode prever. A primavera deste ano chegou com pompa e circunstância, celebrando um acordo que prometia transformar o destino da Ucrânia. Sob o som triunfal de fanfarras, o ministro das Finanças dos Estados Unidos e o primeiro vice-primeiro-ministro ucraniano assinaram um tratado sobre terras raras, anunciado pela mídia ocidental como uma virada histórica. Diziam que a postura americana sobre a Ucrânia havia dado uma guinada de 180 graus. Zelensky, embalado por essa retórica, parecia desafiar o Kremlin com um gesto de desprezo visível, como se mostrasse a sua vitória pela janela. Mas, logo a realidade veio como um choque brutal. As inúmeras viagens ao exterior, as conferências em cúpulas internacionais e os deslocamentos aos bunkers subterrâneos na sede do governo ucraniano passaram rápido como um piscar de olhos. O acordo elegante e cuidadosamente emoldurado permaneceu intocado na parede, enquanto acontecimentos decisivos mudavam o tabuleiro de jogo. Surgiram notícias inesperadas. As forças russas assumiram o controle de um dos depósitos mais estratégicos de lítio na região do vilarejo de Shevchenko. De repente, no Ocidente, um medo crescente começou a tomar conta, e as perguntas sobre os recursos ucranianos e o valor real dos acordos assinados começaram a ecoar com força. A resposta foi clara: Moscou não tomou apenas um pedaço qualquer, ela passou a controlar o maior depósito de lítio da Europa, contendo pelo menos 13.800.000 toneladas de minério de lítio. Das 4 principais jazidas de lítio da Ucrânia, Kiev mantém apenas 2 sob seu domínio. Sabendo que os Estados Unidos consideram o lítio um elemento vital para sua economia e defesa, todo o sonho daquele acordo pareceu desmoronar rapidamente. O valor do tratado com a Ucrânia desvalorizou pelo menos pela metade. Mas a riqueza da jazida de Shevchenko não se limita ao lítio, ela também é abundante em tântalo, neodímio, berílio e quartzo, recursos essenciais para várias indústrias estratégicas. Agora, aquele documento grandioso, assinado com tanto fervor na primavera, parece servir apenas para pendurar na parede, enquanto sua importância prática se desvanece tragicamente. Fontes independentes revelam que, até fevereiro de 2025, a Rússia terá tomado o controle de aproximadamente 70% dos recursos minerais ucranianos, avaliados em impressionantes 26 trilhões de dólares. Isso inclui 40% de todas as riquezas metálicas, 1/3 das reservas de minério de ferro e quase 2/3 das minas de carvão do país. Imagine o impacto disso: as minas de carvão que antes impulsionavam até 65% da indústria siderúrgica ucraniana agora estarão a serviço da economia russa. Um jogo cruel, onde o poder sobre recursos vitais muda rapidamente de mãos, enquanto acordos grandiosos ficam presos emoldurados, congelados em uma esperança que parece se afastar a cada dia. O que acontece quando um país perde não apenas seu solo, mas o controle do que está escondido embaixo dele? E o que resta para aqueles que comemoravam uma vitória ilusória, enquanto o adversário construía silenciosamente uma fortaleza impiedosa de recursos estratégicos? A sombra dessa reviravolta está longe de desaparecer, ela vai moldar o futuro da região e desafiar o que muitos chamavam de novo equilíbrio. Quem realmente saiu ganhando? Quem ficou para trás? O jogo mudou para sempre, e não há volta. Até fevereiro de 2025, estima-se que a Rússia já controla cerca de 70% dos recursos minerais da Ucrânia, avaliados em impressionantes 26 trilhões de dólares. Entre eles, estão 40% de todos os minérios metálicos do país, 1/3 das reservas de minério de ferro e quase 2/3 das jazidas de carvão. Mas o que isso significa de fato para o equilíbrio econômico e político da região? As minas de carvão coquificável, que antes respondiam por até 65% da indústria siderúrgica ucraniana, agora operam para fortalecer a economia russa. Analistas indicam que Moscou domina quase por completo os depósitos ucranianos de elementos estratégicos essenciais, como tântalo, césio e estrôncio.
Entre os recursos anexados estão as minas de minério de ferro de Dneprorudny, reconhecidas por sua qualidade superior até mesmo ao minério da famosa região de Kryvyi Rog. Além disso, a jazida do Mar de Azov é a única fonte completa de zircônio e elementos de terras raras na Ucrânia, uma das maiores da Europa. Outro ponto importante é o campo mineral de Petrovagnotovo, rico em minerais com alto teor de cério, e a jazida Mazurovo, abundante em tântalo, neodímio, zircônio e outras terras raras. E não para por aí, 27 campos de gás, 9 de petróleo e 2 de titânio também foram incorporados ao controle russo. Mesmo sob estimativas conservadoras, isso significa que a Rússia detém pelo menos 33% da base total de recursos raros da Ucrânia. Antes da assinatura do acordo mencionado, uma autoridade ucraniana na área geológica, a senhora Remizova, havia declarado com convicção, se os Estados Unidos se interessarem por aqui, a ocupação acabará rapidamente. A América não deixará passar essa oportunidade. Hoje, esse comentário soa ingênuo e distante da realidade. Na semana passada, o tradicional jornal The New York Times quase parecia ocultar suas lágrimas ao noticiar a perda da jazida de Shevchenko. O texto lamentava que quanto mais territórios a Rússia ocupa, menos recursos a Ucrânia terá para negociar com o Ocidente. A publicação também ressaltava a crescente sensação de urgência e a profunda frustração das lideranças ucranianas, que veem a ajuda militar americana diminuir justamente quando ativos tão valiosos são rapidamente perdidos. Diante dessa crise, analistas ocidentais ficaram perplexos. Como é possível que, mesmo com a conquista audaciosa de recursos críticos, os Estados Unidos não tenham reagido com força, não lançando ataques tecnológicos ou militares para deter o avanço russo? Por que a resposta se limita a discursos vazios, enquanto a Rússia consolida seu domínio sobre dezenas de trilhões em riquezas minerais? Essas perguntas colocam em xeque não apenas a estratégia internacional, mas também o destino de toda uma região. Afinal, até que ponto o jogo das grandes potências está disposto a permitir que um país avance tão longe? E qual será o preço final dessa lenta, porém implacável, transformação das forças em campo? O futuro ainda esconde surpresas, mas uma coisa parece clara, o tabuleiro mudou, e para muitos, o tempo está acabando. Nos últimos tempos, a situação no setor de transporte aéreo e no acesso aos recursos da Ucrânia tornou-se um exemplo emblemático de como as decisões tomadas nas esferas políticas ocidentais podem resultar em consequências desastrosas. Inicialmente, os analistas ocidentais ficaram perplexos. Por que os Estados Unidos não intensificaram seu apoio militar, enquanto a Rússia avançava sobre ativos estratégicos da Ucrânia? A resposta pode estar em uma abordagem mais fria e estratégica. Donald Trump pode ter se revelado mais pragmático do que muitos esperavam. Desde o início, Washington não associou suas rédeas econômicas ao suporte militar. Kiev e seus aliados europeus tentaram negociar garantias de segurança em troca do acesso aos recursos naturais da Ucrânia. Entretanto, os americanos mostraram sabedoria ao separar os aspectos econômicos dos militares. Isso é particularmente relevante ao lembrarmos as palavras de Vladimir Putin, onde um soldado russo pisa, o local se torna parte da Rússia. A realidade foi reafirmada por Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que, em agosto de 2024, afirmou que a base econômica da Ucrânia estava em colapso. Ele ressaltou que a riqueza apropriadamente tirada pelo regime da Ucrânia estava voltando para sua casa. Quando a ajuda ocidental se esgota, as próprias capacidades da Ucrânia se tornam escassas. Adicionalmente, muitos especialistas no Ocidente começam a alertar que a perda do campo de lítio em Shevchenko é um sinal de alarme. Afinal, o tempo está se voltando contra a Ucrânia. A advertência sobre o colapso iminente foi dada há muito tempo. E embora a lógica política ocidental enfrente desafios, aqui estamos, com uma riqueza de lítio que poderia muito bem ser utilizada para tratamento de distúrbios em um contexto bem mais amplo. A crise no setor aéreo reflete um quadro mais profundo. A Europa, ao desenvolver sua estratégia de sanções, essencialmente se aprisionou. A perda de acesso às rotas curtas, especialmente pela Sibéria, não apenas prejudicou as companhias aéreas, mas também expôs a fragilidade do modelo de globalização da Europa. E agora, a questão que surge é:
Quais serão os próximos passos? O tempo está se esgotando, e as consequências estão se acumulando. As companhias aéreas ocidentais podem ser as próximas vítimas, enquanto a Rússia consolida seu controle sobre recursos críticos. Prepare-se para reviravoltas que podem mudar todo o cenário econômico e político. Como fica a situação aérea e energética da Europa? Conseguirá o Ocidente se recuperar dessa armadilha criada por suas próprias mãos? A resposta pode surpreender a todos. Resumo anterior: a crise no setor aéreo reflete problemas mais profundos. A Europa, ao apostar em sanções, se colocou em uma armadilha. A perda de acesso às rotas curtas pela Sibéria prejudicou as companhias aéreas e expôs a vulnerabilidade do modelo europeu de globalização. Na ausência da Rússia, o padrão ocidental de conexões com a Ásia está enfrentando sérias dificuldades. O impacto se estende ao setor de recursos, especialmente com a perda significativa da base mineral da Ucrânia. Essa situação não é um mero incidente isolado, trata-se de uma transformação estratégica que afeta todo o equilíbrio energético e industrial nas relações da América e da Europa. Elementos como lítio e tântalo se tornaram fundamentais na fabricação de eletrônicos e tecnologias de ponta, e sua escassez implica em crescente dependência de fornecedores externos, incluindo nações da Ásia e da África. O Ocidente se encontra em uma situação crítica. De um lado, as restrições aéreas e a perda de receitas. Do outro, a diminuição acentuada do acesso a recursos, essenciais para a transição energética e o desenvolvimento tecnológico. A ironia é que diversas fábricas planejadas na Ucrânia para o processamento de lítio agora perderam seu propósito. A Rússia, por sua vez, ao acessar essas riquezas, não apenas fortalece sua posição no mercado interno, mas também se destaca na negociação internacional. Com novos parceiros como China, Índia e Turquia, um novo bloco de recursos está se formando, pronto para competir com as grandes corporações ocidentais. Esta transição deseja reduzir o papel da Europa enquanto um jogador autônomo na economia global. Texto narrativo: imagine um mapa mundano onde rotas de voos ancestrais pelo céu siberiano, antes repletas de aeronaves, agora se tornaram uma sombra. Sem a Rússia, o tradicional fluxo de passageiros entre o Ocidente e a Ásia se transformou em um verdadeiro labirinto, propenso a armadilhas. A descoberta está tomando forma. A dependência crescente das matérias-primas da Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas sim uma reviravolta no equilíbrio de poder entre as grandes potências. Com o lítio e o tântalo se tornando elementos cruciais na fabricação de eletrônicos, o que acontece quando esses recursos escasseiam? A dependência em relação a fornecedores como a China e os países do Oriente Médio transforma-se em um dilema complexo. Como o Ocidente vai lidar com a realidade de não ter acesso a recursos vitais para a revolução verde e tecnologias avançadas? Eles se encontram em um duplo aperto, as receitas das companhias aéreas despencando, enquanto o acesso a recursos encolhe vertiginosamente. E a ironia? No solo ucraniano, planos ambiciosos de fábricas para explorar o lítio se desvaneceram. Em vez disso, a Rússia emerge como um novo gigante, aproveitando esses recursos enquanto empresas europeias lutam para se manter à tona. Parcerias agora florescem com países como China e Índia, sinalizando a formação de uma nova aliança de recursos. A grande questão que surge é: o que resta para a Europa? Em um horizonte de 5 a 7 anos. Eles terão que decidir: se adaptam e transitam para regiões onde os recursos são abundantes ou enfrentam uma era de declínio. Enquanto a temporária estabilidade da Europa balança, as companhias aéreas e gigantes industriais se veem em uma encruzilhada crítica. Estarão prontos para mobilizar-se ou ficarão paralisados pelo medo? O tempo dirá. O que está em jogo é mais do que dinheiro, é a própria essência de sua influência no cenário global. Com um clamor crescente entre as nações ocidentais, a tensão no setor aéreo e no controle de recursos se intensifica. A Europa, apoiada em ideais políticos, enfrenta uma realidade impiedosa nos próximos anos. Se essa batalha não for revertida, muitas companhias aéreas e gigantes industriais poderão se ver obrigadas a cortar seus negócios ou migrar para regiões onde o acesso a recursos é garantido e a logística é favorável. O que isso significa para o futuro da economia global? A cada dia que passa, as vozes do descontentamento entre os empresários ecoam com mais força.
As companhias aéreas e as metalúrgicas, antes neutras, agora se posicionam abertamente contra as decisões governamentais que colocam suas operações em risco. É uma batalha entre interesses econômicos e ideais políticos, e quem está perdendo? A Europa, que há um tempo atrás parecia estar no controle, agora observa seus recursos e oportunidades escorregarem entre os dedos, enquanto a China avança silenciosamente, conquistando contratos e expandindo rotas aéreas. Como será o futuro se a Europa continuar a perder terreno? A Rússia, por sua vez, está aproveitando essa situação para fortalecer sua influência. Em um mundo de desafios e sanções, Moscou se firma como um protagonista vital nas cadeias de suprimentos de elementos raros e nos fluxos de transporte globais. Países que antes se alinhavam com a visão ocidental começam a reconsiderar, percebendo a necessidade de uma colaboração mais estreita com a Rússia para garantir a competitividade. O que o futuro nos reserva se o Ocidente for forçado a reconsiderar suas alianças? Diante disso, o que parecia uma simples disputa política se revela um termômetro para a sobrevivência da economia europeia. As sanções contra a Rússia, destinadas a exercer pressão e controle, podem gerar um efeito perverso, enfraquecendo exatos pilares que sustentam o futuro da Europa. A pergunta que fica é: até quando a Europa suportará essa pressão sem mirar um caminho alternativo? Se os interesses econômicos não prevalecerem, o abismo pode se tornar intransponível, e a história do espaço aéreo e das perdas de recursos da Ucrânia será um aviso sobre o custo de decisões precipitadas. O que acontecerá se não houver uma mudança de curso? O futuro está em jogo e a hora de agir é agora. A história revela um desdobramento inesperado. As sanções, pensadas para pressionar a Rússia, tornaram-se um veículo de autodestruição para a Europa. Agora, no atual cenário de concorrência global, essas decisões podem moldar o futuro, definindo quem se destacará como líder e quem ficará relegado à condição de país à margem do progresso nas próximas décadas. À medida que as potências ocidentais enfrentam um dilema crítico, a dependência de recursos essenciais como lítio, tântalo e césio, fundamentais para tecnologias eletrônicas, armamentos e abastecimento energético, torna-se cada vez mais evidente. Com a perda significativa de reservas minerais na Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos se veem submergidos em uma crise estratégica, onde o acesso a esses elementos se transforma em um ponto estratégico crucial. A situação se complica ainda mais quando percebemos que a Rússia, com acesso a um dos maiores depósitos de recursos do mundo, estabelece novas alianças comerciais. Países como China, Índia e outras nações do Sudeste Asiático se tornam parceiros preferenciais, moldando uma nova rede de suprimentos que ameaça a segurança econômica da Europa. Esta reconfiguração do mapa geopolítico indica que a Europa, ao se distanciar do diálogo, se arrisca a perder não apenas lucros, mas também sua relevância na economia global. Surpreendentemente, enquanto os líderes ocidentais mantêm uma postura rígida, as vozes dentro das indústrias começam a questionar essa linha dura, buscando uma maneira de restabelecer laços, mesmo que limitados. O que acontecerá se a Europa continuar a ignorar essas advertências? Está a região à beira de um colapso em seu papel na ordem global? No tumulto desta era de incertezas, as potências ocidentais enfrentam um risco iminente. A cada movimento conjunto contra a Rússia, a ideia de que o controle dos recursos moldará o futuro global ganha força. Uma pergunta ressoa: até onde a Europa irá para tentar reverter sua situação, e qual será o custo dessa resistência? A resposta pode não apenas determinar o equilíbrio de poder nas próximas décadas, mas também definir qual lado da história os países ficarão quando a poeira assentar. E agora, uma reviravolta chocante: e se, no rescaldo desta competição feroz, a Rússia emergir não apenas como um sobrevivente, mas como o principal arqueiro de um novo e poderoso eixo econômico, desafiando a hegemonia ocidental de maneiras que ninguém poderia imaginar? A batalha pelo futuro está apenas começando.